Seja bem-vindo para mais uma viagem pelo mundo paranormal. Prepare-se para uma jornada repleta de arrepios, mistérios sombrios e histórias que desafiam até os mais destemidos entre nós. Onde a ciência e o desconhecido se entrelaçam. Me chamo Damian. E serei o teu guia. Me chamo Edilene, tenho 55 anos, sou do Amapá, e isso aconteceu quando eu tinha 11 anos. Era uma época marcada pela simplicidade e pela união familiar. Naquela casa de tábuas, onde morava com meus pais e meus 6 irmãos, aprendi lições que moldaram minha infância e me prepararam para desafios futuros. A casa era modesta, composta por apenas 4 cômodos, mas era nosso refúgio, nosso santuário. No entanto, algo estranho começou a perturbar nossa paz noturna. Durante várias noites consecutivas, ouvíamos batidas na janela, um som que ecoava pela escuridão e enchia nossos corações de temor. Sentíamos um arrepio percorrer nossa espinha toda vez que esse som misterioso se repetia. Nossos pais nos confortavam, dizendo que era apenas o vento ou um animal noturno, mas no fundo, todos sabíamos que algo não estava certo. O medo se instalou em nossos corações, e nenhum de nós ousava se aproximar da janela após o cair da noite. Foi então que meu irmão mais velho teve uma ideia que mudaria tudo. Ele propôs que durante o dia, antes do anoitecer, espalhássemos areia no chão em frente à janela. Era uma estratégia simples, mas poderia nos fornecer pistas sobre a origem das batidas misteriosas. Naquela tarde, com o sol ainda alto no céu, pegamos baldes de areia e começamos a espalhá-la habilmente pelo chão. Enquanto trabalhávamos, sentíamos uma mistura de esperança e apreensão. Será que finalmente descobriríamos a verdade por trás das batidas na janela? Quando a noite caiu, nos recolhemos para nossas camas, mas desta vez, nossa curiosidade superava o medo. Mal conseguíamos fechar os olhos, ansiosos pelo amanhecer e pela revelação que a luz do dia traria. Ao despertar na manhã seguinte, corremos para a janela com uma mistura de excitação e medo. E lá estava ela, a prova do inexplicável. Na areia, nitidamente visíveis, estavam as pegadas de um bebê. Nossos olhos se arregalaram de espanto e perplexidade. Como poderia um bebê chegar até uma janela tão alta? Era um mistério que desafiava qualquer explicação lógica. Nos dias que se seguiram, tentamos desvendar o enigma das pegadas de bebê, mas todas as nossas teorias falharam diante da estranheza do acontecimento. O mistério permaneceu não resolvido, uma lembrança vívida da época em que vivíamos naquela humilde casa de tábuas. À medida que o tempo passava, a história das pegadas de bebê na areia se tornou uma espécie de lenda em nossa família. Sempre que nos reuníamos, o assunto acabava voltando à tona, despertando discussões e teorias mirabolantes sobre o que poderia ter acontecido naquelas noites assustadoras. Alguns de nós sugeriam que talvez fosse o espírito de um bebê que havia sido deixado para trás, procurando por conforto ou reunir-se com sua família perdida. Outros argumentavam que poderia ter sido uma visita sobrenatural, um ser de outro mundo que decidirá nos fazer uma visita noturna. Apesar de nossas especulações, uma coisa era certa: a experiência deixará uma marca indelével em nossas mentes, moldando nossa visão de mundo e despertando um fascínio pelo desconhecido. Conforme crescíamos, seguimos caminhos diferentes, cada um embarcando em sua própria jornada rumo ao desconhecido. No entanto, o mistério das pegadas de bebê permanecia como um elo invisível que nos unia, uma lembrança constante de nossa infância marcada pela intriga e pelo mistério.
Anos se passaram, e muitas vezes me encontrei refletindo sobre aqueles dias distantes, sobre a sensação de maravilha e medo que nos consumia toda vez que ouvíamos as batidas na janela. Ainda hoje, a lembrança daquelas noites sombrias e das pegadas inexplicáveis me assombra, lembrando-me de que o mundo está cheio de mistérios que desafiam nossa compreensão. Embora nunca tenhamos descoberto a verdade por trás das pegadas de bebê, guardo essas lembranças como um tesouro precioso, um lembrete de que, por mais que tentemos desvendar os segredos do universo, sempre haverá mistérios que permanecerão além de nossa compreensão. E assim, a história das pegadas de bebê na areia se tornou parte da nossa história familiar, uma lembrança de uma época em que éramos jovens e inocentes, e o mundo estava cheio de possibilidades e magia. Que essa história continue a ser contada por gerações, inspirando curiosidade e imaginação em todos aqueles que a ouvirem. Me chamo Cláudio. Desde que me lembro, minha infância foi marcada por uma dualidade de experiências, oscilando entre a humildade de uma casa de tábuas e o encanto de uma residência mais confortável, mas assombrada por mistérios noturnos. Cresci em uma família numerosa, com meus pais e 3 irmãos, 2 irmãs e um irmão. Nossa primeira morada era modesta, composta por apenas 4 cômodos, onde dividíamos o mesmo quarto, compartilhando histórias e sonhos em meio às noites escuras e silenciosas. Recordo-me vividamente de uma noite que ficou gravada em minha memória, uma noite em que os gritos de minha irmã dilaceraram o silêncio habitual. O banheiro, localizado fora de nossa casa, testemunhou sua aflição quando um encontro inexplicável a perturbou. Ela descreveu um homem gigantesco, fora do comum, que a chamava em meio à escuridão. Seus gritos ecoaram até os vizinhos mais próximos, revelando o terror que a tomara naquele instante. Na casa seguinte, embora mais confortável, os mistérios persistiram, agora manifestados em passos que ecoavam pelos corredores durante a noite. Lembro-me vividamente de como aqueles sons, semelhantes a cascos de cavalo, ecoavam em minha mente, preenchendo-me com uma sensação de temor constante. Certo dia, esses passos pareceram dirigir-se diretamente ao meu quarto, aproximando-se cada vez mais. Com apenas 7 anos, a ideia de compartilhar esses eventos com meus pais parecia fútil. Como poderiam eles acreditar nas fantasias de uma criança assustada? Decidi enfrentar meu medo sozinho, mas quando os passos chegaram à minha porta e uma presença se manifestou na escuridão, percebi que a realidade era mais assustadora do que qualquer pesadelo infantil. Gritei por meus pais, clamando por ajuda, enquanto uma figura sombria se materializava na escuridão do meu quarto. Meu pai, ao investigar, encontrou apenas um quarto vazio, sem sinal da presença que eu afirmava estar ali. A partir desse momento, a noite tornou-se sinônimo de temor, e medidas simples, como dormir com a porta fechada e a luz acesa, tornaram-se rituais necessários para afastar os horrores que habitavam as sombras. Ao longo dos anos, esses eventos misteriosos moldaram minha perspectiva do mundo, deixando-me com uma sensação de intriga e cautela em relação ao desconhecido. Ainda hoje, o eco dos passos e o eco dos gritos de minha irmã ecoam em minha mente, lembranças indeléveis de uma infância marcada pelo inexplicável. À medida que o tempo passava, os mistérios da infância se mesclavam com as realidades da vida adulta, mas o impacto desses eventos continuava a ecoar em minha mente, como cicatrizes profundas gravadas na alma.
A casa de tábuas onde passei os primeiros anos de minha vida permanecia como um símbolo de humildade e união familiar, mas também carregava consigo os ecos de uma noite assustadora, quando a presença sinistra invadiu nosso espaço, desafiando a lógica e causando um medo que jamais esqueceríamos. Enquanto avançávamos para uma residência mais confortável, as sombras do passado pareciam nos seguir, manifestando-se em passos misteriosos que perturbavam nossas noites. Eu, antes um menino inocente, agora via-me confrontado com uma dualidade de sensações, o conforto do lar contrastando com a constante ansiedade noturna. A adolescência trouxe consigo uma busca por respostas, uma tentativa de compreender os eventos inexplicáveis que marcaram minha infância. Pesquisas, conversas com vizinhos e até mesmo incursões noturnas pela casa à procura de pistas tornaram-se parte de minha jornada para desvendar o mistério que assombrava minha família. No entanto, quanto mais eu buscava respostas, mais me via mergulhando em um mundo de incertezas e especulações. Relatos de vizinhos sobre eventos estranhos e histórias de assombrações antigas na região apenas aumentavam meu desconforto. Cada sombra, cada rangido da casa, parecia ganhar uma nova camada de significado, alimentando meu fascínio pelo sobrenatural e meu medo do desconhecido. À medida que me aproximava da idade adulta, aceitei que algumas perguntas permaneceriam sem resposta, que talvez o mistério nunca fosse totalmente resolvido. No entanto, o impacto desses eventos em minha vida era inegável. Eles moldaram minha perspectiva do mundo, ensinaram-me a importância da coragem diante do desconhecido e reforçaram os laços familiares que nos uniam em tempos de medo e incerteza. Hoje, olho para trás com uma mistura de nostalgia e sobriedade, lembrando-me dos tempos de inocência perdida e dos mistérios que moldaram minha jornada. A Casa de Tábuas, com seus segredos ocultos, permanece como um testemunho silencioso de uma infância marcada pelo inexplicável, um lembrete constante de que, por mais que tentemos, algumas coisas simplesmente não podem ser explicadas. Meu nome é Gabriel. Sempre fui cético em relação ao sobrenatural. No entanto, algo estranho aconteceu comigo, algo que não posso explicar racionalmente. Tudo começou há algumas semanas, quando eu e minha família nos mudamos para uma casa antiga nos arredores da cidade. A casa, apesar de grande, tinha um ar sinistro, especialmente durante a noite. Morávamos eu, minha esposa Júlia e nosso filho Lucas, de apenas 5 anos. A casa tinha 2 andares e um porão, além de um sótão que permanecia trancado desde que nos mudamos. Desde a primeira noite, estranhos barulhos ecoavam pelos corredores escuros da casa. Eram passos que pareciam vir de lugar nenhum, sussurros que mal conseguíamos distinguir e um constante rangido que enchia o ar. Na primeira vez que ouvi os sons, pensei que fosse apenas minha mente brincando comigo. Mas, à medida que as noites passavam, os ruídos se intensificavam. O pior deles era um som metálico de algo batendo repetidamente contra o chão, vindo do porão. Quando investiguei, encontrei nada além de escuridão e um frio inexplicável. Então, algo ainda mais perturbador aconteceu. Certa noite, enquanto eu estava na sala assistindo televisão, ouvi um estrondo vindo do andar de cima. Subi correndo as escadas e encontrei Júlia no quarto, pálida de terror. Ela apontou para o espelho quebrado no chão, que refletia nossa imagem distorcida de maneira macabra. Não havia explicação para como aquilo tinha acontecido. Nós dois estávamos sem ninguém em casa naquele momento.
A partir desse incidente, o clima na casa mudou drasticamente. Minha família estava assustada, e eu me sentia impotente por não conseguir proteger eles. As noites se tornaram ainda mais assustadoras, com sons inexplicáveis ecoando por todos os cantos da casa. Decidimos então buscar ajuda. Visitamos um médium local, que após uma breve visita à nossa casa, afirmou que ela estava infectada por energias negativas. Ele nos aconselhou a procurar a igreja e pedir orações para purificar o ambiente. Desesperados, seguimos seu conselho. Naquela noite, nos ajoelhamos diante do altar da igreja, implorando por proteção e paz para a nossa casa. As orações foram proferidas, e embora eu ainda não compreendesse totalmente o que havia acontecido conosco, senti um alívio inexplicável. Voltamos para casa com esperança no coração, e para nossa surpresa, os ruídos haviam cessado. Desde então, nunca mais experimentamos nada sobrenatural naquela casa. Mas a lembrança daquelas noites assombradas nunca nos deixará, e agora, mais do que nunca, acredito que há coisas neste mundo que não podemos explicar com a razão. Se você sobreviveu até aqui, não deixe a emoção acabar. Inscreva-se no nosso canal para mais vídeos assustadores como este. Não se esqueça de ativar o sininho para receber notificações de novos vídeos. E se você gostou do que viu, deixe o seu like e compartilhe com seus amigos para que eles também sintam o medo. Deixe um comentário abaixo contando qual foi a parte mais assustadora para você. Estamos ansiosos para ler suas histórias de terror. Assustadoramente, te esperamos no próximo vídeo.